Qual a diferença de tradicionalista e de conservador? Porque um conservador é... A pergunta é excelente. A pergunta é excelente. Não, você tem toda a razão que não é claro. Eu fico realmente assim, qual a diferença de um tradicionalista e um conservador? Porque parece que para mim é a mesma coisa. Um conservador é um reacionário, quando a gente está falando em termos de igreja. Quer dizer, é aquela coisa de você voltar para antes do Concílio do Vaticano II. Entendi. Ou seja, a gente está falando de missa no rito tridentino. O padre está de costas e falando em latim. Entendeu? É uma coisa assim de você voltar para antes do século XX. Isso seria um conservador no sentido que eles usam aqui. Então, Pio XIII, a gente está falando de um cara radical. Um Papa João Paulo III seria como o Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II era aquele sujeito que era super tradicionalista. É que, claramente, se a gente estivesse falando de um partido político, a gente estaria falando de um homem de direita. Tá certo? Se a gente estivesse falando... Mas ele não é um cara que quer voltar para a missa em latim. Não, João Paulo II era aquele cara que queria ficar zanzando pelo mundo, chegava em cada país, falava na língua daquele país, entendeu? Tinha uma coisa ali de envolver as pessoas. Mas não vai abençoar casal do mesmo gênero, não vai... Não. Os valores católicos estão de pé. Os valores católicos estão de pé. E como assim? A comunidade LGBTQIA+, tem que fingir que é outra coisa, entendeu? Ou fica dentro do armário ou não tem bênção. O que é uma grande hipocrisia por parte da igreja, né? Cá entre nós, sim. Mas, enfim. O Mário Del Ferro, ele fala sobre isso também e pergunta quais são as chances de vir um Papa reaça na igreja hoje. Ele pergunta se aí tem alguma chance da igreja aderir ao crescimento do populismo de direita, por exemplo, porque é uma coisa que pode fazer a igreja crescer, né? Eu acho que não. Deixa eu só terminar aqui os dois. Perdão. Um outro Papa tradicionalista seria um Bento XVII. João Paulo III e Bento XVII, assim como Bento XVI seguiu a linha do João Paulo II, só que sem o mesmo carisma, é a mesma ideia. A visão de igreja de João Paulo II e do Bento XVI é a mesma. A diferença é que o João Paulo II era, como a gente estava falando, um Papa pastor. É aquele cara que quer estar com os fiéis. O Bento XVI é o Papa intelectual, é aquele cara que quer estar nos livros, quer estar estudando, quer escrever teologia. Mesmo, né? Como zero carisma, eu acho assim, muitas das vezes que eu olhava aquele Papa ali, parecia que ele estava absolutamente, não desconfortável, mas parecia que ele não queria estar ali. Ele queria estar lá lendo os livros dele. Renunciou, né? Pois é. Tanto que ele renunciou. Exatamente. Ele chegou a um ponto ali que eu quero voltar a estudar e morar com Georg. Você lembra do George Clooney do Vaticano? Que era o secretário dele? Eu não lembro se eu vi o arcebispo isso. bonitão. Não lembro se eu vi. Não, era a sensação. A imprensa italiana... Vocês já falaram de conclave aqui, claro, né? Durante esses dias. Opa, a Capela Sistina fechada agora, hein? Neste exato momento, a gente está vendo imagens do juramento dos cardeais, já aconteceu. Neste exato momento, está fechada conclave, ou seja, com chave, a Capela Sistina. E os cardeais se entregam a este rito milenar, que é o da escolha do novo Papa. Como a Luísa falou no início do programa, a gente tem a expectativa de... Possivelmente a gente vai ver fumaça preta amanhã. Preta isso que não, branca amanhã. Hoje preta. Perdão, fumaça branca, que quer dizer abemos Papa. Só a partir de amanhã. A partir de amanhã. Não, a gente deve ver amanhã. É isso que aconteceu nos últimos conclaves. Foram 2 dias. Posso dividir uma experiência minha na Capela Sistina no ano passado? Capela Sistina é um lugar que eu acho que deve ser visitado por qualquer pessoa, não só por católicos ou pessoas que sejam religiosas, porque vocês já estiveram lá? Não. É um dos lugares mais espetaculares que eu já tive na minha vida. E assim, apesar de ter sido batizada, fiz primeiro comunhão crisma, eu não me vejo mais como uma pessoa católica.
fiz o meu caminho por outro lado, mas todo o Vaticano é muito impressionante, de história, de construção, de arte, como aquilo tudo é tão bem preservado. Conta e assim você vai até lá e assim praticamente ver uma parte da história do mundo, de como esse mundo foi construído. A Capela Sistina, a maioria das pessoas deve saber, o teto foi todo pintado pelo Michelangelo, que ficou lá deitado, inclusive acabou ficando cego, porque a tinta... Teve uma intoxicação, a tinta... E ele era um gênio, mas ao mesmo tempo meio louco, e aquilo lá é realmente muito impressionante, né? Tem todos os atos da criação do mundo, da criação do homem, e tem aquela cena mais icônica, que é a da criação do homem. Do homem, né? Que é o Deus com o dedinho lá, quase tocando no dedo de Adão. E quando você entra na Capela Sistina, esse ano... Eu nem imagino como é que vai estar, mas no ano passado era uma coisa inacreditável, porque primeiro eu passei pela Sala dos Mapas, que é também uma das coisas mais lindas que eu já vi, que são os mapas de navegação, que são todos num corredor enorme que as pessoas vão passando, só que você não consegue parar, porque é uma multidão de gente andando. É um teto lindo até que você chega na Capela Sistina. Quando você chega ali, os guias de segurança já falam, não é para parar. Você não pode parar nesse fluxo. A capela ela tem uma forma retangular, você entra por uma porta aqui e vai andando assim ao redor e sai lá do outro lado. Para parar, você tem que ir nessa região, nessa área central da capela, para poder ficar admirando, olhando para aqueles afrescos e tal. E você vai andando, as pessoas vão quase te empurrando ali, e eu em algum momento achei um lugar ali no meiozinho e parei porque eu queria olhar para cima. Eu não me acho iluminada, nem escolhida, nem nada, mas na hora que eu olhei para cima, eu estava exatamente embaixo desse ato da criação do homem, que é do... E aí eu fiquei muito arrepiada, eu falei, me achei um serzinho muito especial naquela hora, falei, gente, nossa, né? E é muito impressionante, porque você não pode, ainda bem, não pode tirar foto, não pode usar o celular, não pode gravar, não pode filmar, não pode fazer selfie. Tem uns perdidos lá que às vezes tiram, daí os seguranças ficam correndo para tirar aquelas pessoas ali, uns perdidos não, um povo meio sem noção, né? Uhum. Mas é um momento de contemplação, acho que a palavra é essa. E você vê as pessoas muito... Tem gente que passa reto, não está muito preocupada, inclusive, porque não pode te fotografar, não pode tirar selfie, então a pessoa acho que nem fica ali. Mas você vê muita gente absolutamente extasiada de olhar para aquela cena. É muito bonito, muito bonito. Qualquer pessoa que tiver a oportunidade para ir a Roma tem que se programar, tem que comprar com antecedência, porque os ingressos não adianta tipo chegar lá e falar quero visitar a Capela Sistina, nem sempre está disponível. Eu comprei com muita antecedência para poder, mas vale muito a pena. E é exatamente nesse lugar, que é considerado um lugar não só simbólico, mas um lugar simbólico para o catolicismo, que está acontecendo o conclave, que todos esses cardeais estão reunidos nesse momento. E ele é muito impressionante, tem um pé direito altíssimo, e dá para ver a Capela Sistina nesse filme, no Conclave. Que é muito bom, excelente. Vocês gostaram? Eu gostei bastante. Eu achei um filme de conclave, mas eu acho que inclusive é muito bom para entender aquele ritual. E eu gosto muito de roteiros que no final do filme você sai da sala fazendo o final é muito surpreendente. Ah, gente, para com isso. Eu sabia quem ia ser escolhido o Papa no momento que eu também sabia. A escolha eu também sabia, mas não exatamente qual era
a questão guardada em torno daquele nome. Isso eu não sabia. Todo aquele suspense, porquê da relação do Papa com aquele cardeal, que ninguém absolutamente sabia quem era, aquelas histórias daquelas viagens, assim, aquilo foi realmente surpreendente. Assistam, gente. Assistam. A gente vai chamar a Débora Bizarria também, que vai dar pitacos sobre isso. Antes eu queria só trazer algumas participações aqui. Primeiro, o Rafa GS, que está dizendo aqui, esquerdistas e esquerdopatas criticando os cristãos, quando a gente estava falando da participação feminina na igreja, né? Rafa, você já baixou tanto nível aqui no chat que eu custo a crer que você seja cristão, assim, porque as coisas que você já falou aqui, olha, no catecismo a professora mandava não dizer não. Mas, enfim, continuando, tem aqui Ela na Janela, que diz o seguinte: as mulheres que têm cargos na igreja são hipertradicionais, feministas não têm chance. A questão é que as mulheres ocupem o espaço, assim, pra gente, para as feministas, inclusive, isso é o mais importante, assim, precisa haver mulheres ocupando espaços, né? Então, independente da visão política delas dentro da igreja, acho que é uma questão importante de qualquer maneira. Vamos chamar a Débora? Doutora Débora. Olá, pessoal! E aí, estamos acompanhando o conclave, né? Estamos acompanhando o conclave. Atentíssimos à fumaça. Aí vocês evangélicos... Eu tô de fora, né, Débora? Porque eu não sou cristão, não sou nada. Mas eu fico olhando, assim, os dois grupos cristãos, um olhando para o outro, os católicos, assim, ultra tradicionais, e vocês todos modernos, pertencentes ao século XXI, tudo mais. Como é que você olha para essa turma que ainda está na Renascença? Olha, pra mim, tá sendo muito parecido com acompanhar, sei lá, a coroação do rei Charles, sabe? É um chefe de Estado, acima de tudo, com uma profissão de fé, né? Porque o rei Charles também é chefe de uma igreja, mas pra mim é bem isso, assim, eu não vou falar por todos os evangélicos, mas na comunidade evangélica, o Papa não influencia, a opinião que um Papa tem sobre alguma coisa não influencia muito como a gente lida, nem com a nossa fé, nem com os católicos de maneira geral. Vou citar uma exceção, que é uma exceção não por ter sido Papa, mas por causa do trabalho teológico que foi o Ratzinger, né? O Bento XVI, que você mencionou. Eu tenho alguns amigos que são estudantes de teologia, que são teólogos da linha mais reformada, né? Ali uma linha um pouco mais calvinista e tudo, que gostam muito do trabalho do Ratzinger como teólogo, né? Da produção dele sobre Jesus, sobre Paulo, enfim, os livros que ele escreveu mesmo antes de virar Papa. Então, o Ratzinger vai entrar em algumas discussões teológicas, mas não na figura, né, da pessoa jurídica, né, como Papa, mas sim na figura da pessoa física, né, como um teólogo. Então, para os evangélicos aí, toda a questão do conclave vira mais uma curiosidade, uma coisa que está rolando, como rolou, né, a morte da Rainha Elizabeth e a coroação do rei Charles, e a gente vai acompanhando, mas com certo distanciamento. Então, o show da Lady não Gaga. tem muita... Perdão? Hein, Débora? O show da Lady Gaga, são grandes eventos o show da Lady Gaga já levanta polêmica, né? Já levanta mil polêmicas, eu não quero nem entrar nesse assunto. Mas a questão do Papa vira uma questão mais cruzada. Tem alguns amigos que estão fazendo um bolão, uns amigos que acompanham mais a Igreja Católica porque se interessam pelo tema de religião, estão fazendo um bolão para ver quem que vai ser o Papa, mas virou mais uma curiosidade. Não tem uma questão de, eu tô torcendo por um, por outro, eu queria que fosse... Acho que tá todo mundo, né, como um chefe de Estado, quando assume, a gente torce para que seja uma pessoa legal e do bem, mas são amigos seus evangélicos que estão fazendo bolão? Então, tô fazendo bolão, sim. Tem o bolão do Papa, tem o bolão do Campeonato Brasileiro, tem o bolão de quem vai ser, se o Trump vai sofrer impeachment ou não. Tem um monte de bolão. Por que não participar de mais desse, né, Débora? Mas vem cá. Pois é. Mas vem cá, tem um debate religioso também, né? Claro que eu imagino que coisas como se a Igreja Católica vai ordenar homens ou mulheres, homens ou mulheres, não, você vai ordenar mulheres, talvez seja uma discussão que evangélicos olham apenas com aquela coisa assim de, pô, que gente esquisita. Mas
Tem discussões teológicas, né, sobre a Trindade, sobre Jesus Cristo, sobre o que de fato são os mandamentos, o que faz o que de fato define o comportamento esperado de uma pessoa cristã, esse tipo de coisa. Nessas conversas há encontro não entre as duas fés, porque a fé é a mesma, mas entre as duas visões dessa mesma macro-religião que é o cristianismo, né? Perfeito. Eu vou tentar aqui dar uma bem mini aula de o que vai diferenciar o evangélico de um católico, mas o que a gente tem em comum é o que foi estabelecido ali no Concílio de Nicéia. Não vou entrar em detalhes, mas assim, Jesus morreu e ressuscitou como pessoa física, né? Fisicamente, não só espiritualmente, porque senão vai entrar no outro grupo. Existe a Trindade, então a gente vai ter uma série de coisas que vão estar ali comum na fé cristã. Mas várias dessas discussões sobre como deve ser um cristão, elas não... A conversa ela é meio complicada porque onde a gente se baseia é diferente. Porque para o católico são 3 coisas que são importantes. Tem a Bíblia, que vai ser muito importante para o católico. Tem a Santa Doutrina, que seja o conjunto de documentos que os papas foram documentando, que os pais da igreja documentaram. Então, tem uma coisa de tradição que ela é muito importante e está em pé de igualdade com a Bíblia para um católico. E tem o Sagrado Magistério, que são a liderança, os bispos, os cardeais, etc. Então, se, por exemplo, eu que sou crente começar a discutir sobre, por exemplo, liderança feminina na igreja, o que eu e vários evangélicos, que inclusive vão discordar, tá? Mas vai ter uma discussão sobre isso interna também. A gente vai, em geral, na Bíblia e vai citar um ou outro teólogo que tem uma interpretação específica. Mas a gente vai ficar discutindo com base no texto bíblico. Vai dizer, Paulo disse isso, mas tem a minha xará Débora, que era uma liderança religiosa ali no Antigo Israel, então vai ter uma discussão sobre isso. O que um católico vai dizer, não, mas o Papa fulano de tal falou que não pode. E aí a discussão para o católico meio que morre, meio que estanca aí. Claro que internamente a igreja vai entrar nessas discussões teológicas, mas ela é muito mais, a discussão ela é muito mais burocratizada, pelo menos na minha visão de fora. Né? Enquanto evangélicos vão entrar numa briga sobre o que as palavras queriam dizer naquele contexto, o que o autor do livro tal da Bíblia, o que Paulo quis dizer, e vai entrar numa discussão assim. Entre evangélicos, se você vem de uma tradição mais reformada, ali mais próxima ali da Reforma Protestante, você vai ter alguns documentos de fé. No caso da minha igreja, que é a igreja presbiteriana, é a Confissão de Westminster, que está ali do século XVII, da qual eu discordo em vários pontos, inclusive vale dizer, que está lá no troço do século XVII. Mas este documento, embora seja uma lente para interpretar a Bíblia e tudo, ele não está em pé de igualdade com a Bíblia, como estaria, por exemplo, um documento de uma profissão de fé católica. Então, essa, vamos dizer, vai estar o cerne da diferença em como o evangélico se organiza, e é por isso que é bem mais descentralizado. Cada denominação vai ter uma governança diferente. Na minha tem eleições indiretas para conselho, outras são mais congregacionais, ou seja, os membros votam de uma forma mais direta e por aí vai. Enquanto que os católicos têm toda essa pompa e circunstância, aí você tem cardeal, e aí só pode ser eleito até 80 anos de idade, e aí tem uma série de critérios para escolher quem que vai ser o Papa, e aí tem um negócio da chave, e as roupinhas, e tudo isso. Então, a maior diferença que eu diria está onde está baseada as discussões teológicas que a gente vai ter. Os evangélicos vão estar bem mais livres, vamos chamar assim, para discutir, para debater e para brigar mesmo sobre os assuntos, e os católicos vão estar mais presos ali no que diz a autoridade da igreja. Abrindo parênteses, inclusive, é muito esquisito quando você vê os católicos aí, e evangélicos também xingam, mas os católicos xingando o Papa de comunista, por exemplo, o Papa Francisco, porque, na minha perspectiva também de fora, você não pode estar xingando o cara que é supostamente o herdeiro e o representante de Deus na Terra, porque é assim que a comunidade católica enxerga a figura do Papa. Inclusive, tem momentos em que o Papa está, de fato, representando Deus de fato, né, em algumas circunstâncias. Então, é muito doido que a política acaba mexendo com a religião, né, nesse clima de polarização. De repente, você não gosta das opiniões do seu Papa, né, do chefe maior da sua igreja, você começa a desviar até da conduta que seria básica a um cristão. Eu acho, inclusive, muito impressionante como que os católicos conservadores xingam o Francisco, né? Esse negócio, Débora, de infalibilidade papal, tudo mais, eu acho que nenhum católico leva esse negócio a sério. E eu não estou falando dos progressistas, não, estou falando dos conservadores, porque eles falam do Papa Francisco, um troço assim, mas vem cá, o cara não era infalível? Tipo, você não é conservador? Você não deveria acreditar em infalibilidade papal? Aí o Papa diz uma coisa dessas e esse cara não representa... Eu não acredito nisso, né? Então... Não, mas eu não espero
que você acredite. Eu só espero que um católico conservador acredite. Porque se ele é católico e conservador e ele não acredita, como é que se encaixa a coisa católico e conservador, entendeu? Claro, um católico revolucionário pode tudo, eu acho. Mas ele está partindo do princípio... Mas essa coisa... É engraçado porque a gente, isso certamente é o meu caso, a gente tende a pensar nesse troço de uma forma política, esquerda e direita, né? Que o Toniol vai lá e puxa o nosso ouvido, na nossa orelha. Não é bem assim. Pois é. Inclusive, a imprensa americana especializada em Igreja Católica, que eles têm uma vasta imprensa, aliás, eu recomendo para quem quiser acompanhar o conclave, tem tanto o National Catholic Reporter, que é um jornal super tradicional de cobertura de Igreja Católica, tanto nas principais arquidiocesas americanas, né, que são Nova York e Boston, mas que também tem vários correspondentes em Roma e fazem uma cobertura extensa. E tem o Crux. Crux é cruz em latim, C-R-U-X. E o Crux ou para quem gosta de Harry Potter, aquela palavra que vem no fim de Horcruxes, né? A Luísa se entregando aqui, né? Esses dois veículos, inclusive, uma das coisas que ele estava falando, você estava comentando, Luísa, no início do programa, desse lobby conservador americano que levou dossiês bancaram uma grana. Tem gente prometendo doar o hospital, isso e aquilo, se o Papa for conservador, se o Papa for tradicionalista, se houver um rompimento. Estados Unidos e do Reino Unido. Cara, a cobertura desses veículos é que os cardeais olham para esse negócio com maus olhos, assim, do tipo... Claro, mesmo os conservadores. Tipo, primeiro você está sugerindo que os caras precisam ser informados de qualquer coisa, entendeu? E depois, não são esses os critérios que eles estão levando em consideração. A maneira como eles pensam na coisa é diferente. É tudo cardeal. Ser cardeal, no fim das contas, quer dizer o seguinte, quer dizer que você tem uns 60 anos de idade... ou mais, e você passou toda a sua vida, desde o final da adolescência, dentro da igreja. Porque você vai para um seminário com 17, 18 anos. Em geral, você já estudou num colégio de padre, né? Aí você vai para um seminário, você se tranca naquele seminário, você se forma padre, e você segue uma carreira inteira. Tipo, falar em latim e falar em italiano é habitual. Eles têm bate-papo em latim. Entre eles. E todas as discussões são em cima de, como a Débora estava falando, entendeu? O debate do Ratzinger com Hans Kung, que é um outro teólogo alemão dos anos 60, que era super importante, que depois foi banido pela igreja. Aí tem a discussão de, vem cá, qual é a grande missão da igreja? A gente tem que cuidar mais dos pobres, como defendia a teologia da libertação, a gente tem que cuidar mais da estrutura, da família, das contas, né? Que é uma coisa muito cara à igreja hoje em dia. Eles têm um problema de fraude. Teve um escândalo, inclusive o Francisco faz parte de resolver esse escândalo, que é o Banco do Vaticano lavando dinheiro para a máfia italiana. O primeiro balanço do Vaticano foi na gestão do Francisco. Né? Exatamente. As preocupações... Aí quando essa turma de direita dos Estados Unidos chega lá, com boné maga, dizendo conservadores, né? O J.D. Vance é católico, ele é convertido recentemente, mas é católico, e tem uma certa onda dessa extrema-direita americana de ir virando católica. E esses caras que estão dentro da igreja desde a vida toda, entendeu? 5 décadas, cada cardeal desses tem por baixo 5 décadas dentro da igreja, entendeu? Metade de um século dentro da igreja. Eles estão discutindo São Tomás de Aquino, entendeu? Cláudia, senta lá. É isso. E eles ficam... Na verdade, esses lobbies todos, eles fazem mais mal do que bem a causa que eles estão defendendo. Isso vale para os lobbies progressistas também. Então, o Max mandou 2 mensagens aqui que conversam um pouco com o que a Débora estava falando sobre a influência da política na religiosidade, né? Porque
Qual é a palavra que você estava usando, Débora? Infalibilidade, né? Por questões políticas, as pessoas acabam não obedecendo à infalibilidade do Papa, né? E o Max, ele faz um caminho contrário aqui. Ele diz, o Papa Francisco foi um raro ponto fora da curva, foi um ótimo Papa, mas já é evidente que a Igreja não consegue mais influenciar nos assuntos geopolíticos, que eu discordo dele aqui, porque talvez a gente tenha essa impressão da Igreja Católica no Brasil por causa do crescimento da população evangélica, mas em outras partes do mundo a Igreja Católica teve um crescimento expressivo também nos últimos anos, né? Mas a Igreja teve um crescimento no Brasil. E vale dizer que mesmo assim, eu vou abrir um parênteses, com certeza a melhor pessoa para falar sobre isso é o Tony Ó, porque ele pesquisa bem como os católicos atuam de maneira política. Mas, por exemplo, todo o lobby para dificultar a vasectomia e laqueadura, historicamente no Brasil, é majoritariamente feito por católicos, né? A gente foi ter uma desregulamentação para ficar um pouco mais fácil, foi na última legislatura do Legislativo, né? Na última legislatura, né, do Congresso Nacional. Então, você tem a maneira como eles atuam na política partidária, vamos dizer assim, né? Que católicos, é diferente da dos evangélicos. Os evangélicos vai na igreja, pede voto, vai lá, não que eu necessariamente concordo com os métodos, vai lá, pede voto, tudo. A maneira como os católicos, me parece, olhando o trabalho do Tony Ó, faz é mais via judiciário. Né, formando muitos juízes e fazendo associações de juízes para entender como interpretar determinadas legislações. Além de, claro, tem representações católicas no Congresso Nacional também. Então, às vezes, a impressão que a gente tem, por causa da mídia, e que crente é mais barulhento e que tem essa cultura muito da discussão, né, e da discórdia, inclusive, né, eu acho que, sei lá, treta de crente vai chamar mais atenção do que o conclave para o crente médio no Brasil, mas, às vezes, é bom prestar atenção de que existem essas outras movimentações de outras religiões e, no caso dos católicos, isso também... Até pelo tamanho, né? Não tem como. Pois é, ele continua aqui dizendo, mas que influência o Papa tem num mundo rachado e em crise? Quem dera ele tivesse esse poder de clarear a consciência. Aí ele menciona aqui até Israel sobre a tragédia humanitária que estão fazendo, mas o Papa não consegue. Eu acho que esse poder da Igreja Católica hoje as pessoas talvez subestimem um pouco, porque é isso que a Débora estava falando, né? Todas as questões de direitos reprodutivos, questões relacionadas à mulher, tem uma influência forte católica hoje em dia ainda, né? Tem, com certeza. O comentário que está me divertindo agora é o do Rafael Bacildo. Meu comunista revolucionário preferido é Jesus Cristo. Jesus Cristo enquanto comunista. Rafael, deixa eu te falar, talvez seja uma novidade para você, mas... Não havia marxistas entre os judeus ali do tempo do primeiro imperador romano, tá? E as ideias de Karl Marx bateriam de uma forma muito estranha para qualquer judeu desse primeiro século, do início da era cristã. Jesus Cristo, essa é a tese que eu defendo, tem várias teses a respeito de quem era o Jesus histórico. Não na minha leitura, né, mas nessas diversas teses, a minha leitura favorita é de que Jesus Cristo era um fariseu. Os fariseus eram reformistas dentro do judaísmo e eles tinham um embate com os saduceus. A ideia dos saduceus, que eram os sacerdotes do templo, é que só quem poderia cuidar das coisas da religião são os sacerdotes oficiais. Os fariseus defendiam, eles eram meio que protestantes, sabe, Débora? Eles defendiam que todo mundo deveria ter acesso ao livro das leis, que é a Torá, todo mundo deveria ser capaz de estudar o livro das leis, as escrituras sagradas, e poder construir as suas interpretações. Então, os fariseus eram rabinos. O termo rabino é professor, tá? Ele não é como se fosse um padre. E há passagens no Novo Testamento que se referem a Jesus como Rav, né? como Rabi, como rabino, como esse professor ambulante que vai nas casas e compartilha aquilo que ele conhece das Escrituras e como ele compreende as Escrituras. Eu conhecia a definição como profeta, não? Não, profeta é outra coisa. O profeta... a Débora me corrija, por favor, tá, Débora? Que eu estou, evidentemente, entrando aqui de curioso na história. Mas o profeta é aquele que recebe a mensagem diretamente de Deus e passa a palavra de Deus, porque ou ele conversa com Deus, ou ele recebe a mensagem de Deus por sonhos. Aí vai variar de cada profeta. Mas o profeta seria
seria um porta-voz direto de Deus. Deus fala para ele e o profeta leva. Imagina, os fariseus jamais sugeririam que eles, ou algum deles era profeta, tá? Vale adicionar, por exemplo, para pensar no tempo de Jesus, João Batista seria um profeta, o primo de Jesus que anuncia a vinda do Messias, né? Então, outra coisa que o profeta faz é fazer denúncias, né? Todos os profetas do Velho Testamento vão fazer denúncias aos reis de Israel, aos líderes tribais, vão dizer, olha, vocês estão fazendo tudo errado. Então, também tem uma questão, o profeta tem uma questão muito de denúncia do status quo também. Né? Não à toa, João Batista é morto pelo rei Herodes porque ele estava denunciando os pecados da corte. Então, o profeta é um ser muito mais combativo do que o professor. Só para adicionar a explicação do Pedro. E Jesus, ele jamais seria, por exemplo, contra a ideia de propriedade privada, que é uma questão fundamental dos comunistas. O que, às vezes, as pessoas, eu acho, que confundem, tem aquela frase famosa, não lembro em qual dos evangelhos que está, Débora vai saber, ou é São Paulo, talvez, né? Não, eu acho que é o próprio Jesus que fala, né? A coisa do a César o que é de César, né? No fim das contas, isso. No fim das contas, o que ele está falando é um pouco uma coisa de separação de igreja e Estado, né, Débora? Que é a ideia de, olha aqui, as coisas do governo, as coisas da propriedade privada, mais pertencem ao mundo dos homens. No mundo da espiritualidade, as questões, os critérios são outros. Não é que o rico não possa ter propriedade e que o rico não tenha direito à sua propriedade. Ele tem. Apenas não é isso que vai ser levado em consideração no momento que ele vai entrar ou não no reino dos céus. Eu estou interpretando errado aqui, Débora? Tá certíssimo. E eu digo mais, às vezes, isso não quer dizer, claro, que a gente não possa ter uma discussão sobre política pública no sentido amplo, numa perspectiva cristã, com uma lente cristã, né? A Bíblia inteira, do Velho ao Novo Testamento, fala dos 4 tipos de vulneráveis, por exemplo, que é o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro, né? E às vezes eu acho que o pessoal que é muito conservador esquece que isso também está na Bíblia, né? Não só tem o Jesus não contra a propriedade privada, também tem o cuidado que a gente precisa ter. Então, muito das discussões de política pública deveriam ser, ok, como é que a gente ajuda essas pessoas? Vai ter uma galera mais liberal que vai dizer, não, a gente bota as instituições privadas para fazer isso. Vai ter uma galera que vai dizer, mais social-democrata, vai dizer, não, o Estado tem que fazer. Jesus não está preocupado com o como, e sim com o princípio de que a gente precisa cuidar dos vulneráveis, que a gente, além da questão da salvação e tudo mais, que talvez não seja o caso aqui. Então, a sua explicação está perfeita e eu nem lembro mais como a gente entrou nesse assunto, né? Foi o comentário de que Jesus seria comunista e tal, que tem uma turma de esquerda que defende essa ideia, né, que Jesus era uma espécie de comunista, uma coisa assim, tentando... E os debates... Os debates sobre comunismo, eles são debates tão pertencentes à era industrial, entendeu? Tão pertencentes ao século XIX e início do século XX. É essencialmente anacrônico você tentar falar de... reducionista, né, da figura de Jesus, que veio para falar a corações e almas, e você vai e bota... E você pega a teoria de um cara que é o Marx, que fala que a estrutura determina a superestrutura, ou seja, as condições materiais e econômicas vão determinar coisas, inclusive como religião, e joga Jesus dentro desse pacotinho e fala, não, Jesus era um comunista marxista. Eu acho até meio ofensivo, assim, mas eu, em geral, tento presumir que isso parte de uma ignorância de quem era Jesus e tá tudo bem.